Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Meu amado irmão, minha irmã, bom dia. Uma ótima quinta-feira para você. Ainda posso desejar feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. Aleluia! Que essa palavra, essa confiança no ressuscitado possa te animar diante dos problemas, diante das dores, diante do cansaço, diante das más notícias que muitas das vezes recebemos. Tem diagnósticos, tem situações que apertam o nosso coração, preocupam a nossa mente, tiram o nosso sono. Mas eu quero tranquilizar e dizer para você que Deus está no comando de tudo. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a colocar a tua vida diante do Senhor. Não espere um mar sem tempestade, mas saiba que Jesus está no barco contigo. E se Ele está no barco, nenhuma tempestade irá afundar o seu barco, o barco da tua casa, o barco da tua vida, o barco da tua família. E nesse clima de oração eu convido você a abrir o coração para acolher o evangelho que está em Lucas capítulo 24, versículos do 35 ao 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Meu amado irmão, minha irmã, é nesse sentimento que eu sou testemunha da bênção, da graça de Deus, do que Ele fez na minha vida, que eu estou aqui diariamente refletindo esse evangelho, dando glória, dando graças a Deus, cumprindo a minha missão aqui de evangelizar, de anunciar, de falar do amor de Jesus.
porque eu sou testemunha viva que ele ressuscitou e testemunha de que essa vida sem Deus, ela não tem sentido, não tem sentido. Que a verdadeira paz que nós tanto desejamos, que muitas das vezes nós buscamos até em lugares errados. Achamos que para ter paz a gente precisa ter aquele emprego, ou aquele dinheiro, ou abrir aquele negócio, ou conquistar um patrimônio, ou conquistar uma casa. Mas na verdade, a verdadeira paz a gente só encontra quando a gente coloca Jesus como o sentido principal da nossa vida. Quando a gente coloca Jesus de fato como Senhor da nossa vida. É por isso que quando ele aparece para os discípulos no evangelho de hoje, enquanto os discípulos estavam ali conversando, falando, ele aparece e diz: a paz esteja convosco. Vocês precisam da minha paz. Porque aqueles discípulos, eles estavam assustados e cheios de medo. Até pensando que tinham visto em Jesus, na verdade, era um fantasma. E Jesus diz: por que vocês estão preocupados? Por que vocês têm dúvidas no coração? E essa pergunta eu quero trazer hoje para o contexto da tua vida, que você hoje está levando, meu irmão, minha irmã. E Jesus pergunta para você: por que você está tão preocupado? Por que você tem tanta dúvida no teu coração? E ele continua: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem osso, como vocês estão vendo aqui que eu tenho. Jesus se apresenta para trazer paz. A paz esteja convosco. Jesus se apresenta trazendo a sua paz para a gente tirar do nosso coração toda dúvida, toda insegurança, todo estresse, toda preocupação, toda dor de cabeça. Que a gente possa confiar mais no amor, que a gente possa confiar mais na providência, que a gente possa confiar mais que tudo está diante de Deus, que tudo está nas mãos dele. E no evangelho hoje ainda, Jesus abre a inteligência dos discípulos para entender. E eu quero pedir: Senhor, abre a nossa inteligência. Senhor, abre o nosso coração, para que o nosso coração acredite, para que o nosso coração confie, para que a gente nunca duvide do teu amor, da tua graça, Senhor. Que nós possamos enfrentar os problemas, as turbulências, as dificuldades dessa vida, confiando que em Ti nós somos mais que vencedores, que ninguém irá vencer os eleitos do Senhor, e eu sou eleito. E você, minha irmã, fala: eu sou eleita, eu sou escolhida. O Cristo sofreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia para nos dar essa vitória. Em Cristo somos mais que vencedores. Que essa palavra que encha o nosso coração de confiança, de amor, de fé, para que nessa quinta-feira a gente viva um dia abençoado, um dia na presença de Deus, um dia de trabalho, um dia de graça, um dia que o Senhor vai confirmar a sua palavra em nosso coração, para a gente aquietar a nossa alma, ter paz e colocar todas as nossas dores e preocupações diante do Senhor que fez o céu e a terra, diante daquele que morreu e, sobretudo, ressuscitou no terceiro dia para nos salvar. Um ótimo dia para você, meu amado, minha amada. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.